Então vamos começar a nossa sexta aula do curso de arbitragem, que eu costumo chamar também de arbitragem por equidade, pelo fato da lei nos dispor essa condição da arbitragem ser por direito ou por equidade, e isso, é claro, fica a critério das partes conforme a regra, mas também conforme a regra da Câmara Arbitral ou do Tribunal Arbitral ou do árbitro, o ad hoc, né? Que, inclusive, foi tema de uma das nossas perguntas, das questões que nós colocamos lá no grupo, no WhatsApp, onde quem respondeu acertou, porque foi o tema também da nossa aula passada, e eu acredito que foi bem assimilado o assunto e ficou já bem definido sobre a arbitragem institucional, a arbitragem ad hoc, né? E sobre outros critérios que diz respeito ao procedimento arbitral. Na aula passada, nós estávamos dando um exemplo, um exemplo fictício, né? Onde tivemos ali a participação das partes, contactando o árbitro e este analisando o litígio com base nas exigências dessa análise. Uma dessas exigências seria se o litígio diz respeito a um direito que está disponível ou não, né? Um direito patrimonial disponível, se está relativo a isso. E a outra análise que nós vimos na aula passada é que o árbitro ele também analisou se ele tem aquela capacidade para dirimir aquele litígio. Capacidade que nós vimos que não trata-se de uma capacidade de conhecimento apenas, né? Como, por exemplo, conhecimento do direito, que não se faz muito necessário na questão da equidade. Por isso que qualquer pessoa capaz, segundo a lei, pode sim, se tiver a confiança das partes, exercer, né, ser árbitro daquele procedimento arbitral, né, ser um juiz sobre aquele procedimento. Então a gente viu que há sim essas condições e não seria essa condição que nós abordamos naquela análise. Seria também no sentido da especialização, que nós também falamos na aula passada sobre que o árbitro ele pode se especializar em uma determinada área. Por exemplo, se você é psicólogo, de repente você pode se especializar em uma determinada área da arbitragem que trata de conflitos relativos ao conselho, né, dos psicólogos. Se você é engenheiro, você pode se especializar em uma área que trata de conflitos relativos a tudo que envolve, né, a profissão do engenheiro, ou se você, enfim, seja qual for a sua área, já é um bom começo para você, se você domina aquela área, né, se você tem um bom conhecimento naquela determinada área, isso já é, digamos que, muito bom para que você possa trabalhar com a arbitragem naquela área, já conhecendo tudo que envolve aquela determinada área. E que todas as áreas, que nós estamos dando exemplo aqui, surgem conflitos, né? Nós estamos em conflito diariamente, sujeitos a conflito diariamente. Então, não que estejamos, né, corrigindo aqui, não que estejamos em conflito diariamente, não seria isso, mas nós estamos sujeitos, né, a um conflito diariamente, e isso nós estamos, e acontece, e o que devemos fazer? Solucionar. É aí que vem, então, aquela famosa frase, né? Quando alguém vê que o seu direito ele está em risco ou ele foi suprimido, né? Ele fala, eu vou colocar na justiça. Ou seja, ele quer reivindicar aquele direito que ele tem por certo que é dele e que não pode, e que ele não abre mão
daquele direito. Então ele fala, eu vou colocar na justiça. E nós estamos vendo justamente isso, que temos alternativa à justiça comum, como os institutos a quais falaremos hoje agora, que seria uma matéria nova, né? Os institutos de mediação, de conciliação e de arbitragem. E dentro desses três institutos temos a negociação, que seria uma técnica, né, usada para a resolução de conflitos, para chegar a uma resolução, porque ninguém quer ficar empurrando conflito, né, por um longo período. A gente quer resolver o conflito. Então, esses institutos alternativos à justiça comum são meios, né, de resolução de conflitos. E no início das aulas falamos que esses meios são pouco divulgados, e também são poucos, como que eu posso dizer, discutido no dia a dia, como por exemplo a velha frase, vou colocar na justiça. Por quê? Porque já é algo do conhecimento da sociedade, né? Então a sociedade já tem aquilo em mente. E quando fere aquele direito, ele imagina, vou colocar na justiça. Por quê? Porque a justiça é um meio bastante já divulgado, faz parte da cultura da sociedade brasileira, né? E por isso, culturalmente, as pessoas já têm aquilo armazenado, né, na sua mente, né? Eu vou colocar na justiça. E ao contrário, nós temos ali ainda em avanço, mas a passos largos, a arbitragem, por exemplo, e a mediação e a conciliação. A gente já tem um grande avanço, mas culturalmente, a sociedade brasileira ela não foi doutrinada para resolver demandas, conflitos fora da esfera judicial, né? Culturalmente, ela não foi doutrinada para isso, apesar de, historicamente, a gente já ter grandes iniciativas, como, por exemplo, na nossa primeira Constituição, veremos daqui a pouco, falando já sobre a arbitragem, apontando para alternativas de solução de conflitos, mas isso, a priori, não prosperou, né? Não prosperou, ficou paralisado durante muito tempo, até que, em 1996, tivemos aí a lei da arbitragem, que já foi um grande avanço. E de lá para cá temos esse crescimento, né? E voltando a falar, nós estamos vendo exatamente isso, nesse exemplo a qual demos, né? Sobre as partes optando resolver o seu conflito nessa alternativa, a qual nós estamos estudando aqui, que seria a arbitragem. Mas hoje vamos ver, e vamos até dentro desse exemplo aqui, dar um fechamento aqui, eu prometi na aula passada, que iria dar uma complementada aqui, completar até a sentença arbitral, né? E vamos ver também sobre as alternativas que diz respeito à mediação e à conciliação para a resolução de conflitos também, que são institutos diferentes. Até para que a gente não venha confundir que é tudo a mesma coisa, pois não é. Veremos aqui que tem as suas particularidades, cada uma com as suas características e as suas formas de agir totalmente diferente. Então vamos continuar aqui naquele fechamento do exemplo da aula passada e já entrando nessa nova matéria, que seria a abordagem da mediação, da conciliação e da negociação, alternativas de resolução de conflitos, que, repito, que está em grande crescimento em nosso país e é uma oportunidade que temos também para trabalho, é um novo campo de trabalho, ok? Então vamos
visualizar aqui o artigo que nós paramos, foi referente ao capítulo... Ok, ao capítulo 4, né? E o artigo que nós paramos, que a gente parou aqui, foi o artigo 21, né? Foi o artigo 21, onde nós abordamos aqui o parágrafo 2º que disse: serão sempre respeitados... Não, paramos no parágrafo 4º, parágrafo 4º. Então vamos lá. Esse daqui você pode abrir também aí na sua lei, se você fez a impressão dela, né? Está no artigo 21, no parágrafo 4, onde tem essa marcação que eu fiz aqui, ó, parágrafo 4º. E aí você pode acompanhar comigo a leitura do parágrafo 4º do artigo 21. Vamos lá. Competirá ao árbitro ou ao tribunal arbitral, no início do procedimento, tentar a conciliação das partes. Então veja que aqui a gente já está entrando na matéria da conciliação. E nós estamos vendo aqui a conciliação dentro da arbitragem. Mas eu falei que a conciliação não é arbitragem. E é correto. A conciliação não é arbitragem. Mas a técnica usada na conciliação deve-se ser usada dentro do procedimento arbitral. Inclusive, no parágrafo 4º, que nós estamos lendo agora, é uma recomendação que se faça uma tentativa de conciliação em primeiro lugar, a priori. Que se faça uma tentativa de uma conciliação para chegar a um consenso, chegar a uma forma de solução, né? O árbitro ele apresentar juntamente com as partes uma solução, né? Então ele vai formular essa solução. Então veja, vamos ler novamente, parágrafo 4º. Competirá ao árbitro ou ao tribunal arbitral, no início do procedimento, tentar a conciliação das partes. Então, no início, ele vai tentar o quê? A conciliação das partes, aplicando-se no que couber o artigo 28 dessa lei. Então, vejamos o que diz o artigo 28 dessa lei. O artigo 28 dessa lei diz o seguinte: se no decurso da arbitragem as partes chegarem a acordo quanto ao litígio, o árbitro ou o tribunal arbitral poderá, a pedido das partes, declarar tal fato mediante sentença arbitral, que conterá os requisitos do artigo 26 dessa lei. Quais são os requisitos do artigo 26 dessa lei? Está aqui. São requisitos obrigatórios a sentença arbitral. Então não vamos abordar sobre a sentença arbitral, vamos ter uma aula específica disso, tá? Mas se você quiser, quais são os requisitos que são obrigatórios para uma sentença arbitral, você leia depois com calma o artigo 26 e os incisos 1, 2, 3 e 4 desse artigo, tá? Então nós estamos vendo que nessa primeira etapa a gente tem aí uma tentativa de conciliação. Lembra que eu falei que quando você, dependendo do litígio, né, digamos aí, da complexidade que o litígio tem, dependendo, se for um litígio relativamente simples, ou até complexo, mas que a resolução pode ser simplificada, você pode resolver de uma forma, quando eu falo você pode resolver, você é árbitro, né? Que está aí querendo trabalhar com a arbitragem. Você pode resolver de uma forma rápida. Por isso que na arbitragem a gente tem essa possibilidade da rapidez na arbitragem. E
além dessa possibilidade que nós estamos vendo aqui, que se em uma tentativa de conciliação você conseguir, né, pelo seu profissionalismo, fazer com que as partes cheguem em um acordo, você pode resolver isso dando um fim na arbitragem. Então, há possibilidade, preste atenção, há possibilidade de na primeira reunião você pôr um fim naquele conflito. É verdade. Na primeira reunião, isso acontece com frequência. Não estou falando que todo litígio será assim. Longe disso, tá? Não é isso, porque há litígios que são mais complexos, você vai ter que reunir provas para proferir a sentença, você vai ter digamos assim, um trabalho maior para fazer uma aproximação das partes, porque elas não estão se entendendo de forma alguma, elas ainda estão naquele conceito da justiça comum, onde ela quer todos os direitos dela e ela não abre mão e ela quer ver a outra parte derrotada, né? Então você vai ter um pouco mais de trabalho, mas você tem que tentar essa conciliação, quebrar esses conceitos através dessa reunião. Quando fala em reunião, essa reunião pode ser no seu home office, no escritório virtual, ou no seu próprio escritório, ou de repente até em uma casa, não sei. Não há obrigatoriedades em relação ao lugar, só tem que constar lá no compromisso arbitral. Você lembra, né? Que no compromisso arbitral tem que constar os locais onde serão feitas reuniões e onde será proferida a sentença. E isso é uma regra. Então você, nessa tentativa de conciliação, você pode, voltando para cá, né, para a continuação do exemplo aqui, você pode resolver esse conflito em apenas uma reunião, ou em duas, ou em três. De qualquer maneira, vai ser rápido, coisa que não acontece na justiça comum. Então, tomando aquele exemplo, lembra do exemplo da aula passada? Tomando aquele exemplo, suponhamos então que você, nessa tentativa, eu vou explicar daqui a pouco o que seria uma conciliação, o Instituto da Conciliação, o que o CPC, o Código de Processo Civil, fala sobre isso, fala sobre a mediação, fala sobre a conciliação, vou falar daqui a pouco, tá? Mas só para fechar naquele exemplo, então você conseguiu fazer com que as partes chegassem num acordo e elas, então, resolveram, né, aceitar a divisão ou a resolução daquele conflito da forma como foi conversado. E aí, então, o que acontece? Vamos repetir aqui o parágrafo 4º do artigo 21. O que diz? Olha só, parágrafo 4º do artigo 21. Então, você tentou conciliação das partes, aplicando-se no que couber o artigo 28. Aí você passa lá para o artigo 28, repetindo aqui, né? E vemos essa informação. Se no decurso da arbitragem as partes chegarem a acordo quanto ao litígio, o árbitro ou tribunal arbitral poderá, a pedido das partes, declarar tal fato mediante sentença arbitral. E aí, então, vem a chamada sentença arbitral. Então, naquele exemplo, para a gente ir fechando aqui, aquele exemplo da aula passada, que eu prometi, né? Você conseguiu chegar com que as partes elas chegassem num acordo, então você poderá, a pedido das partes, né? Você percebe que as partes chegaram num acordo. Isso não foi uma decisão sua, árbitro. As partes chegaram a um acordo. Isso é importante ver, e nós vamos ver muito sobre isso nessa aula. As partes que chegaram num acordo, não foi uma decisão sua. Uma decisão do árbitro é em último caso. Já podemos adiantar isso que nós vamos ver na aula de sentença arbitral. Em último caso, é uma decisão do árbitro, porque a sentença tem prazo.
e se não houver um acordo entre as partes, né, nessas reuniões, o árbitro ele tem que tomar uma decisão, porque a sentença ela tem que ser proferida, ela tem prazo, né? Então aqui as partes chegaram a um acordo, vem então a sentença do árbitro. Então o árbitro vai fazer o quê? O que o artigo 26 dessa lei diz, proferir a sentença conforme o artigo 26. E aqui está novamente o artigo 26. São requisitos obrigatórios da sentença arbitral. E está aí os requisitos obrigatórios. Então o árbitro vai sentar com as partes, vai fechar esse acordo. Perceba que não é um acordo verbal, né? É um acordo por escrito e chamado de sentença arbitral. Essa sentença arbitral, a gente também tem uma informação lá no artigo 18, vamos lá para o artigo 18, onde fala sobre essa sentença e qual o poder que ela tem. O artigo 18, então, vem aqui e fala, olha, o árbitro, ele é juiz de fato e de direito, e a sentença que proferir, olha aí a sentença, olha a sentença, não fica sujeita a recurso, essa sentença, ela não cabe recurso. Já falamos sobre isso várias vezes. Teve uma tentativa de uma das partes desistir, e ela vai tentar o recurso, esqueça, não cabe recurso. E a parte prejudicada, ela pode ir a um juiz torgado e pedir a execução, para que a outra parte ela cumpra o que foi proferido na sentença arbitral. Lembra que falamos isso também? Que o árbitro ele não tem um poder coercitivo, aquele de fazer executar. Somente o Estado tem. Né? O Estado é que vai dizer o direito e executar. Então, o juiz torgado ele vai analisar a sentença arbitral e vai fazer a execução dessa sentença arbitral. Então, não cabe recurso e não precisa ser homologado. Então, ela já está válida naquele momento, é sentença, porque o árbitro ele é juiz de fato e de direito. Quando ele está já inserido nesse procedimento arbitral, ele é o juiz. E ele proferindo a sentença, não precisa ser homologada pelo Poder Judiciário. Aqui quebra todos aqueles pensamentos que a pessoa pensa que tem que fazer e levar para não sei, para a justiça comum, para registrar não sei aonde, para isso, para aquilo. Esqueça isso. A sentença que o árbitro proferir, ela não precisa ser homologada e não cabe recurso. Então veja que essa sentença, né, coloca o árbitro aqui numa posição de juiz de fato e de direito para as partes, né, para aquele fim. Então veja que nesse exemplo que nós estamos vendo, só fazendo aquele fechamento agora, você então conseguiu na sua câmara arbitral, né, na sua prestação de serviço autônoma, que é chamada de ad hoc, conseguiu chegar em uma conciliação com as partes e estes chegaram num acordo. E depois disso, então você vai proferir a sentença a pedido das partes, conforme finalizamos aqui no artigo 21, parágrafo 4º. Competirá então ao árbitro ou ao tribunal arbitral, no início do procedimento, tentar a conciliação das partes. E aí você conseguiu, né? Aí você conseguiu. Aplicando-se agora o quê? No que couber o artigo 28. Aí você vai então proferir a sentença com os requisitos do artigo 26 que são obrigatórios, e aí então chegamos à resolução desse conflito, ok? Então, naquele exemplo da aula passada, fechamos. Vamos entrar em matéria nova. Então, nós estamos vendo aqui, né? Eu vou até chamar a atenção que esses artigos aqui, mas, professor, não vai abordar os artigos 22 e também o 23, que fala sobre a sentença arbitral, e para continuar até o final, que é o artigo
até o artigo 44? Não, agora não. Na próxima aula nós vamos dar uma continuidade desses artigos aí, porque não cabe agora falar sobre isso, tá? Mas eu posso adiantar que a gente já está finalizando aqui o estudo da lei que a gente propôs aqui, deu uma travada, que a gente propôs aqui estudar artigo por artigo, né? Já estamos até chegando no final. E basicamente, dê uma revisada aqui comigo. Você pode ver que nós já estamos já no próximo capítulo, que já fala sobre a sentença arbitral. Depois disso, a gente tem só algumas coisas que vamos falar também sobre a execução da sentença. Já está tudo relacionado à sentença arbitral, ok? Então, por isso, não vamos abordar agora. Teremos uma aula específica para isso, que já será na nossa próxima aula, tá? Então, nós vamos já falar sobre a sentença na próxima aula. Mas vamos aqui continuar com base no artigo 21, no parágrafo 4 que nós paramos, onde fala sobre tentar a priori a conciliação, tá? Então vamos nos apegar nesse parágrafo do artigo 21 e vamos abordar uma matéria nova. O que seria então essa conciliação que o artigo 21, parágrafo 4 recomenda tentar essa conciliação? O que seria isso? Bom, então vamos para uma figura aqui que vai falar um pouco sobre o que seria a conciliação. Veja, aqui nós temos uma figura que ela resume um pouco o que seria a conciliação, tá? O que seria essa conciliação? A conciliação, como já falei em algumas vezes, né, trata-se de um instituto diferente. Inclusive, na justiça comum, a gente tem por requisito quase que obrigatório, se não podemos já até afirmar que seria obrigatório, os juízes fazerem uma tentativa de conciliação primeiro, para depois ele, se não conseguir, temos vários, não são todos os litígios que correm dessa maneira que eu estou falando. Eu estou falando em alguns casos, né, já são obrigatórios passar por uma conciliação, onde o juiz, já estou falando também da justiça comum, né, onde o juiz ele faz uma tentativa, assim como recomenda o parágrafo 4º do artigo 21 da Lei da Arbitragem, ele também faz uma tentativa de conciliação para que as partes cheguem num acordo antes de dar continuidade no processo. Se não vingar, aí então o processo corre e o juiz toma uma decisão. Logicamente que ele vai tomar a decisão de qualquer maneira, mas a conciliação digamos que essa nova forma de se fazer justiça no Brasil. Eu falo nova, mas não é nova porque começou agora. Eu falo nova no sentido cultural, falando sempre no sentido da cultura, tá? Que por falar nisso, esse conceito de conciliar, de mediar conflitos, isso é mais antigo do que nós imaginamos. Até mesmo com a arbitragem também, a gente já tem lá na Roma Antiga uma arbitragem obrigatória. Isso, eu fiz até uma anotação aqui, isso eu estou falando de há mais ou menos 750 a.C., na Roma Antiga, a gente já tem uma arbitragem. E eu vou um pouquinho até mais longe, vou fazer um pouco diferente aqui nessa aula de hoje, e vou apresentar para vocês, por exemplo, a Bíblia Sagrada. Mas, professor, o que tem a ver a Bíblia com a arbitragem?
me explica isso daí. Eu vou explicar para você o que tem a ver. Quando se fala que esse meio de se fazer justiça é mais antigo, né? Isso é um fato. Você vê, por exemplo, na Bíblia Sagrada, né, exemplos. Eu estou usando aqui o exemplo da Bíblia porque é essa coleção de livros, né? São um dos livros mais antigos. Quando eu falo dos livros mais antigos, que são vários livros que foi canonizado em apenas um e o chamamos de Bíblia Sagrada, o Atanak dos judeus, ou enfim, a Torá, né, também, a Tanakh seria a mais completa, a Torá, a lei, e por aí vai. São os escritos mais antigos que nós temos aí, que sobreviveram, né, ao longo da história da humanidade. Juntamente, lógico, que a arqueologia tem descoberto vários outros escritos cuneiformes, daqueles escritos nas pedras e por aí vai, né? E juntamente temos a Bíblia Sagrada, que revela um mundo antigo, né? A história do mundo antigo. E aqui nós temos, por exemplo, em Primeiro Reis aqui, eu fiz a anotação, cadê? Primeiro Reis, capítulo 3. Eu vou abrir só para mostrar para vocês uma parte e informar o que tem a ver, o que eu quero dizer com colocando a Bíblia aqui agora, né? Nessa questão. Primeiro Reis, capítulo 3, a gente tem ali capítulo 3, no versículo 16, a gente tem aqui uma demonstração da sabedoria de Salomão. Tá, ele está demonstrando a sabedoria, ok. E o que tem a ver? Vamos vendo, então. Olha só, chegaram a ele 2 prostitutas ao rei, né? Ele estava ali numa posição de rei, eu vou falar sobre isso, e se puseram perante ele. Disseram-lhe uma das mulheres: Ah, meu senhor, esta mulher, aliás, eu e esta mulher moramos na mesma casa, onde dei à luz a um filho no 3º dia depois do meu parto. Também esta mulher teve um filho, estávamos juntas. Nenhuma outra pessoa se achava conosco nessa casa. Somente nós, ambas, estávamos ali. De noite, morreu o filho desta mulher, porquanto se deitara sobre ele. Levantou-se à meia-noite, e enquanto dormia, a tua serva tirou-me a meu filho do meu lado e deitou nos seus braços. E aí aconteceu isso daqui, né? Só continuando para finalizar aqui. E depois deitou nos meus. Levantando-se de madrugada para dar de mamar ao meu filho, eis que estava morto. Mas você pode ver que tem um conflito aqui, estamos vendo um conflito, né? E um conflito bem complicado. Uma mulher está acusando a outra de matar o seu próprio filho e depois roubar o dela e falou que estava se passando como filho dela. Então é uma acusação grave. E o rei Salomão está escutando. E aí então a outra, levantando-se de madrugada para mamar, eis que estava morto. Reparando nele pela manhã, eis que não era o filho que eu dera à luz. Então disse a outra mulher: Não, mas o vivo é meu filho, o teu é o morto. Porém esta disse: Não, o morto é o teu filho, e o meu é o vivo. Assim falaram perante ao rei. Então já começou aquela discussão: Não, o meu é o vivo. Aí ela falava: Não, é o meu que é o vivo, o seu é o morto. Tal. Começou aquele bate-boca, aquela discussão. Então temos aqui então um conflito e temos um rei chamado Salomão, né, que ele estava aqui na figura agora de um árbitro, de um conciliador, de um mediador, de um juiz, melhor dizendo, na figura de um juiz. Naquele tempo se demandava os conflitos
enfim. Então, o Salomão ele estava aqui diante dessa questão. E aí o que aconteceu? Então disse o rei, esta diz que vive é meu filho, e teu filho é morto. E a outra diz, não, o morto é o teu filho, e o meu filho é o vivo. Disse mais o rei, trazei-me uma espada. Olha só o que o rei diz, trazei-me uma espada. Trouxe-lhe uma espada diante do rei. Disse o rei, dividi em duas partes o menino vivo. Daí metade, dá metade a uma e metade a outra. Que decisão, né? Olha o que o juiz, né, Salomão, está falando aqui, o rei Salomão está falando. Então vamos fazer o seguinte, divide o menino no meio, uma fica com a metade, a outra fica com a outra metade. E o que aconteceu? Então, a mulher cujo filho cadê? Dividir tal a outra. Então a mulher cujo filho era vivo falou ao rei, por que o amor materno se... Não é isso não. E disse, Senhor meu, dai-me o menino vivo, por modo nenhum o mateis. Porém a outra dizia, nem meu nem teu seja dividido. Então respondeu o rei, dai a primeiro o menino vivo, não mateis, porque esta é a sua mãe. Então o Salomão, ele demonstrou uma sabedoria aqui ao julgar um conflito. Ele falou, então vamos dividir o menino no meio. Que situação, né, pessoal? Que situação. Aí vai vendo. E a outra mulher falou bem assim, não faça isso. Pega o menino, dá para ela. Esqueça, eu não vou ficar com o menino. Mas não faça tal coisa. E a outra falou, não, pode dividir no meio, que nem meu nem seu, nenhuma nem outra. E aí então Salomão falou, a que quer o menino vivo é a mãe. Mas por que eu estou abordando isso? Porque nós estamos vendo aqui uma decisão de um rei, né, com base em um juízo. Então ele estava se colocando na posição de um juiz. E essa questão dessa resolução desse conflito, você pode ver que não tem a participação de um Estado aqui, apesar dele ser o rei, né? Essa demanda ela estava sendo solucionado pelo rei, mas não tinha assim uma lei, digamos assim, o Estado que eu me refiro seria mais aquela parte escrita, né? Era mais acordos que se faziam. E além disso também tinham os sacerdotes, tinham que também resolviam esses conflitos. Onde é que eu quero chegar? Que a questão da conciliação, da mediação, é mais antiga do que nós imaginamos. Você pode ver que a questão da conciliação, ela não segue regras escritas no sentido de observar a lei escrita, né? Lógico que ela segue também a regra escrita, a lei vigente daquele país, no sentido de fazer valer aquela instituição de conciliação, aquele momento que está sendo feito, né, o procedimento da conciliação, tá? Mas ela não segue propriamente a regra escrita. Ela é um meio onde as partes elas conversam, elas chegam num acordo. Você vê no diálogo do rei Salomão, ele conseguiu, né, no meio daquele conflito, diante daquele conflito, identificar a parte que tinha o direito ao menino. Como? A base de uma conversa. Né? Ele falou, olha, perceba, é aqui que eu quero pegar esse ponto e mostrar na antiguidade, né, um meio de conciliação. Seria a forma, é o que eu quero propor aqui, apresentar. Um meio bem antigo de conciliação, né, onde tem aí a intervenção do rei, não por lei escrita, né, onde ele, através do diálogo, conseguiu fazer um julgamento, conseguiu resolver um conflito. O conflito era
de quem era o menino vivo e de quem era o menino morto. E a gente está vendo aqui da antiguidade uma forma de resolução de conflito verbal, né, verbal, onde ele consegue identificar. E é aqui que eu quero colocar em xeque essa questão. Na conciliação, né, tomando esse exemplo aí do rei Salomão, que nós acabamos de ver, na conciliação, o conciliador, ele também vai intervir na questão do conflito entre as partes. Ele vai propor soluções. O rei Salomão não propôs uma solução? Ele falou bem assim, então vamos fazer o seguinte, pega o menino e divide no meio. Então você tem ali as partes que estão em conflito. Na conciliação, então você tem essa característica da intervenção de um terceiro, de um juiz, né? Onde no exemplo do Salomão, a gente viu que ele era o juiz ali, o rei Salomão. Então, na figura do conciliador, ele é o juiz e ele vai propor soluções. É o que diferencia a conciliação, por exemplo, da mediação, onde nós vamos ver que é diferente a mediação. Na mediação, nós temos uma característica totalmente diferente, apesar de parecer ser a mesma coisa, mas vamos ver que não é. Então, tomando o exemplo, voltando ao exemplo de Salomão, ele propôs uma solução. Ele propôs uma solução. Na conciliação, o conciliador ele propõe uma solução. As partes elas não estão se entendendo, né? E o árbitro ele vai fazer o quê? Ele vai analisar o litígio, ele vai analisar a história de um, a história da outra parte, a história das duas partes, e ele vai, ele que é aquela que está, aquela terceira pessoa que está se colocando como um juiz, que tem a lucidez, não que as partes não estejam em juízo, né, no seu juízo, mas ela tem a lucidez no sentido de enxergar uma solução fora dos sentimentos aflorados que estão naquele momento a todo vapor, onde as partes elas não estão conseguindo enxergar uma solução porque ela só está pensando naquele momento na solução dela, do problema dela. Não sei se você já viu esse tipo de pessoa, uma pessoa falando assim, olha, eu quero resolver o meu problema. Você já viu alguém falando assim? E o restante, não preciso nem falar o resto, né? Ele fala, olha, o restante, eu não estou nem aí, eu quero resolver o meu problema. E a maioria das pessoas, elas vão até a justiça, pensando em resolver de fato o problema dela. E da outra parte, ela quer que realmente ela perca mesmo, que perca ali aquela batalha e ela sai como vitoriosa. Então o conciliador ele vai propor uma solução. Nessa figura aqui ao lado, veja aqui nessa figura ao lado, que você vê que o conciliador nessa figura aqui, ele está pegando a mão de um e a mão do outro e trazendo para perto, falando, olha, façam isso daqui e vamos solucionar o problema, ok? Propondo uma solução, ou seja, ele está intervindo, ele está dando sugestão, ele está propondo soluções, ele que está trazendo ideias para solucionar aquele litígio. Então ele está trazendo as partes, falando, olha, podemos fazer assim então, você não tem 20, você não tem 10, você fica com 15 e você fica com 7, vamos fechar um acordo? Vamos dar um fim nesse litígio? Então, essa figura que retrata a conciliação. Resumindo, o que é conciliação? Conciliação, então, trata-se de um instituto diferente da mediação, diferente da arbitragem, mas onde a regra que estabelece o procedimento na conciliação, essa regra pode ser tomada como técnica para a solução de litígios
no âmbito arbitral, no procedimento arbitral. Qual é a regra que estabelece o procedimento na conciliação? A intervenção do conciliador. Ele propõe soluções. O rei Salomão não propôs uma solução. Vamos dividir então o menino. E aí então ele fez com que as partes refletissem e ele tomou uma decisão correta, né? E a gente está vendo isso, só enfatizando que foi um método bem antigo que até hoje é adotado na nossa justiça, seja ela comum, né, a judiciária, ou extrajudicial, como estamos vendo aqui a conciliação, que pode ser comum, na justiça comum também, ou extrajudicial. Temos também as instituições de conciliação privada também. Então, guarde isso daqui. Conciliação, o conciliador intervém, ele propõe soluções. E aqui nessa figura retrata bem que ele está trazendo as partes para solucionar um litígio. Nesse sentido, muitas vezes as partes elas concordam, mas pode ser que também não saiam satisfeitas, mas elas concordam. E, de certa forma, o litígio ele foi encerrado naquele momento. E a arbitragem propõe que se faça essa conciliação em primeiro lugar. Mas isso não é obrigatório. Todas as vezes que você iniciar um procedimento arbitral, você tem que fazer a conciliação. Não, você tem que sentir qual é o momento apropriado para isso, tá? Mas, em regra geral, se faz necessário a conciliação. Então, estamos vendo que é um instituto diferente, ele pode ser privado, pode ser também estatal, né? Onde tem por regra a intervenção do conciliador, como estamos vendo até mesmo antigamente, até hoje isso funciona dessa maneira, de forma verbal é que funciona essa intervenção, né? Onde há propostas de forma verbal que passa a ser escrita a solução disso daí, mas de forma verbal se faz essa comunicação. E a mediação? A mediação já é um pouco mais, digamos assim, alegre. Como nessa figura retrata aqui um sorriso estampado no rosto daqueles que fizeram esta mediação e daqueles que também, das partes que estavam em conflito e agora estão felizes, né, na resolução desse conflito por mediação. Então veja, vamos falar agora da mediação, mas antes eu quero também abrir aqui o CPC, o Código de Processo Civil, só para apresentar a vocês o artigo que fala sobre a mediação e a conciliação, que é o artigo 334 do Código de Processo Civil, 334. Então temos aqui, vamos rolar aqui a nossa página até chegar no 334 e já estamos chegando aqui no artigo 334. Está aqui. Artigo 334. Ok? Bom, da audiência da conciliação ou mediação. Então, o capítulo 5 do CPC, no artigo 334, nós temos aqui falando sobre a mediação e a conciliação. Vamos ver agora o que é mediação, mas antes eu quero apresentar a vocês esse artigo do Código de Processo Civil, para que vocês conheçam e vejam qual é a base da mediação e da conciliação no processo. O artigo 334 diz: se a petição inicial preencher os requisitos essenciais e não for o caso de improcedência liminar do pedido, o juiz designará audiência de conciliação ou mediação com antecedência mínima de 30 dias.
devendo ser citado o réu com pelo menos 20 dias de antecedência. Então nós temos aqui se preencher, né, o processo, preencher os requisitos essenciais, né, para que se faça uma conciliação, a recomendação é conciliar. Então veja que a conciliação na justiça comum também é praticada em primeira instância, digamos assim, em primeira instância. Então é uma recomendação se preencher os requisitos para que se faça a conciliação, né, ou a mediação, é recomendado ao juiz primeiro conciliar ou mediar o conflito. Então aí segue as regras, né? Parágrafo 1º, o conciliador ou mediador, onde houver, atuará necessariamente na audiência de conciliação ou de mediação. Veja que estão sempre juntas, né? Por isso elas se misturam e dá a impressão que é a mesma coisa, mas nós vamos ver agora um pouco sobre a mediação também, observando o disposto desse código, bem como as disposições da lei de organização judiciária. Aí temos aqui mais informações sobre essa questão, mas o que eu quero apresentar é que se você tem curiosidade em saber em que se fundamenta, em que regra se fundamenta o processo que se dá a conciliação e a mediação, está aí o artigo 334, tá bom? Então vamos voltar aqui para a nossa figura feliz da mediação. O que seria então a mediação? Nós vimos que na conciliação o conciliador, ele vai intervir e apresentar soluções. Na mediação é um pouco diferente. Na mediação a gente tem a aproximação das partes e a resolução do conflito, as ideias para se solucionar o conflito partindo das próprias partes. Então, vamos colocar aqui o mediador, ele não vai intervir, apresentar, aliás, intervir não seria a palavra correta. Ele não vai apresentar soluções, ao contrário da conciliação. Ele vai usar técnicas diferenciadas. Quais seriam? Ele vai ouvir, isso é essencial, ele vai ouvir a história de um, ele vai ouvir a história da outra parte, ou de várias pessoas que estejam envolvidas no conflito, né? A gente está sempre tomando o exemplo de duas pessoas envolvidas. Ele vai ouvir, então, a história, ele vai analisar o litígio e ele vai, então, fazer com que as partes tenham uma aproximação, mas não apresentando o mediador, ele não vai apresentar soluções, ele vai fazer uma atuação mais na parte sentimental, tá? Como que seria isso? E se não tiver um sentimento em relação às partes, né? Como, por exemplo, familiares que estão em um conflito antes do conflito, provavelmente havia um sentimento, uma consideração no sentido familiar de um para com o outro. Mas e se as partes não tiverem esse sentimento? O sentimento que eu estou falando aqui não quer dizer propriamente aquela relação que existia antes do conflito. O sentimento seria a consciência de que se eles resolverem o conflito de forma harmoniosa, de forma pacífica, esse conflito, né, será resolvido da melhor forma, respeitando os direitos de cada um e enxergando os direitos que cada um tem e as suas particularidades e os seus sentimentos. É aquela questão de você se colocar no lugar da pessoa, né?
Uma vez aconteceu comigo, vou tomar um exemplo meu. Uma vez aconteceu comigo que eu estava dirigindo e, por via de regra, quem bate atrás é quem está errado. Em regras gerais, é assim que funciona, né? Eu estava dirigindo e estava chovendo nesse dia e atravessou na minha frente um cachorro. E eu, no susto, freiei bruscamente ali, de uma vez. Freiei e não atropelei o cachorro. No entanto, o carro que estava vindo atrás não estava vindo nem numa velocidade assim, estava talvez aí a 40, 50 no máximo. Ele até mesmo porque a via não comportava velocidade maior e ele bateu atrás do meu carro, né? E logo surgiu um sentimento em mim, né, de que eu é quem estava errado, ainda que a regra diz que quem bate atrás, que ele poderia tomar uma certa distância, como por exemplo, né, a regra diz que a gente tem que tomar uma distância, não ficar colado na traseira do carro. Isso é errado. Tem que ter distância justamente para precaver acidentes. A pessoa da frente freou, você atrás tem condições de não causar um acidente porque você tomou uma certa distância. Mas naquele dia eu senti, aí já veio um sentimento, né, que eu estava errado, porque não estava totalmente errado, porque eu estava defendendo ali a vida daquele animal, não defendendo, né? Eu estava poupando a vida daquele animal de atropelar ele, eu iria matá-lo. E nesse susto eu freiei, mas eu senti que aquela pessoa ela não estava errada, porque ela bateu somente, eu não enxerguei somente a batida, eu enxerguei que eu também tive culpa com isso. E o que aconteceu? Nós descemos do carro, ele veio alterado, eu falei, olha, não se preocupe, eu reconheço que eu freiei bruscamente e tal, vamos chegar num acordo aqui. E aí então eu propus a ele para que ele se dirigisse até uma oficina, que a gente juntos pudesse avaliar ali os prejuízos e dividir, eu dando a maior parte para solucionar aquele problema. Ele concordou, ele foi bastante também, digamos assim, consciente em não querer entrar em conflitos para gerar confrontos e tudo mais, e então nós resolvemos aquele conflito. O que eu quero dizer aqui nesse outro exemplo, no exemplo agora falando da mediação, é que na mediação envolve, né, o mediador, ele vai fazer a aproximação das partes, trazendo à tona, né, fazendo com que as partes enxerguem que ambos precisam resolver aquele conflito e não necessariamente um precisa perder, o outro precisa ficar chateado, eles podem chegar num acordo amigável, né? Nesse exemplo que eu dei, nós chegamos num acordo amigável. Ele ficou super feliz, eu fiquei feliz também por ter resolvido aquele problema sem maiores constrangimentos e houve da minha parte, da parte dele, nós conseguimos enxergar, né, que ele tinha teve o seu problema, eu também tive o meu, e ambos precisavam resolver agora aquela situação. Ambos se colocaram um no lugar do outro e partiram por um acordo amigável, um acordo pacífico. Então, essa é a ideia da mediação. O mediador, ele não vai propor soluções, porque quando você propõe solução, você fala, então você fica com X, o outro fica com X, não seria uma boa ideia? Você está propondo, aí você está conciliando. Só que aí, quando você propõe, talvez a resolução desse problema não seja tão satisfatória, né? Porque a pessoa fala, olha, eu até concordei para resolver logo isso daí, mas não era bem isso que eu queria, mas tudo bem, passou. Perceba que não há uma satisfação, porque, conforme vimos na figura passada, o conciliador ele força esse acordo. Na mediação, não.
Na mediação, o profissional, o mediador, ele vai ter esse profissionalismo, essa técnica de fazer com que as partes se enxerguem o problema do outro também, o direito do outro, consigam de forma amigável, eles mesmos, as partes mesmo, chegar num acordo. Então, na mediação, você já começa a perceber que é bem diferente da conciliação, né? Na mediação, a gente tem, então, um acordo feito pelas próprias partes, né? Já deixou de lado aquela fúria, aquele é meu, eu quero, e já começou a passar a enxergar melhor a outra parte, começou a... É a mesma coisa, vou dar um outro exemplo no trânsito também. Não sei se para você que dirige, está habilitado, já passou por essa situação. Por exemplo, você cometeu um erro e de repente atravessou de faixa, não viu que tinha um carro, quase cometeu um acidente. Aí o outro vem buzinando, furioso atrás, pam, 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 xingando todo quanto é nome pesado ali. Aí você abre o vidro e fala bem assim, amigo, me perdoe, eu fui errado, realmente eu errei. O que acontece nessa hora? O motorista que estava furioso, você pode ver, isso acontece, experimente fazer isso. Naquele momento o semblante dele muda e ele fala, não, tudo bem então, isso acontece, muda o discurso, muda totalmente o discurso, isso acontece. O semblante dele muda, parece que ele volta, como diz as pessoas, né? Ele volta para o corpo. É só um comentário corriqueiro, né? Que as pessoas falam. Ele volta para o corpo, ele cai em si e aí tudo muda. Você agiu de forma pacífica, ele também te retribui pacificamente. É como diz aquele velho ditado também, né? Gentileza gera gentileza. A mediação é isso. A mediação é a aproximação. Agora, como que o mediador vai fazer isso? Ele vai conversando com as partes, mostrando, revelando ali, né, ouvindo a história de cada um e tentando colher nessa história, né, os sentimentos que estão envolvidos ali e apresentando a cada um os seus direitos, os seus deveres, dentro daquele problema, também enxergar a situação do outro e tal. Quando você pensar que não, você conseguiu fazer com que as partes estavam nessa distância, elas estão mais próximas, elas já estão conversando, elas já estão entrando num acordo, o semblante já começa a mudar e aí a gente tem essa figura, a alegria tomando conta, né? Porque conseguimos chegar numa mediação, fazer com que as partes, elas mesmo, né, elas conseguiram enxergar isso daí, ficaram naquele momento conscientes de todo aquilo que o mediador abordou e então elas chegaram naquele acordo. A mediação é um instituto, resumindo, o que é a mediação? Mediação é um instituto diferente da conciliação, é um instituto completamente diferente da arbitragem e que também tem as suas regras no procedimento da mediação, que seria quais? Baseadas na aproximação das partes, no acordo onde as partes vão desenvolver as ideias, as soluções para resolver aquele problema, diferente da conciliação, onde o árbitro ele propõe, ele intervém, né? Na mediação não, ele vai, o mediador ele vai também atuar, ele também está num processo de atuação ali, de ativo, né? Mas não no sentido de propor soluções enxergando somente a solução do litígio. Ele, na mediação, o mediador, ele enxerga as pessoas. E essa seria, se não, a melhor forma de resolver um conflito. Porque na mediação, os dois saem, as partes saem relativamente satisfeitas.
daquele procedimento. Então, vimos que é totalmente diferente da conciliação. E a negociação? A negociação, né, temos aqui agora a negociação. A negociação, na verdade, são meios com que as partes elas apresentam ali soluções para resolver o conflito, ou o árbitro, ou o conciliador, ou mesmo o árbitro também, podemos já encaixar o árbitro aqui, ele apresenta soluções. Então, a negociação está presente em tudo. Na verdade, a negociação é o desfecho da conciliação e da mediação, sendo que na conciliação, essa negociação se dá com a intervenção do terceiro, que seria o conciliador, e na mediação, a negociação se dá entre as partes, não necessariamente com o mediador apresentando soluções, negociando com as partes. Não, a negociação se dá entre as partes. Então, a negociação seria, na verdade, meios de apresentação de ideias, de soluções para resolução do conflito, seja na conciliação, seja na mediação ou na arbitragem. Então, eu acredito que agora você já começa a separar isso daí, né? A conciliação, a mediação e a negociação, que seria um requisito, digamos assim, presente na conciliação, na mediação e na arbitragem, só que com suas diferenças. Repetindo, na negociação, a negociação na conciliação se dá com o envolvimento do terceiro também, dos três, né, das partes, colocando como duas partes, do envolvimento das partes, mas o conciliador também propondo, negociando naquele momento, ele está ativo naquele momento. Na mediação, diferentemente, a negociação se dá não com o mediador negociando, mas com as partes negociando entre si. E na arbitragem, nós temos a participação do árbitro, onde ele pode, aí é que entra a parte do árbitro. E aí nós podemos já colocar essa figura aqui, ó, a equidade. E aí entra a parte do árbitro, onde ele pode usar como tentativa as técnicas que são usadas na conciliação, ou também pode usar como tentativa as técnicas que são usadas na mediação, né? Dentro disso daí, temos a presença da negociação, e porque então nós temos aqui a equidade, a apresentação agora da equidade. É porque na equidade é onde a gente tem, digamos aí, a essência dessas técnicas a todo momento no procedimento arbitral, ok? Então, é isso que eu vou explicar agora, mas eu só quero pausar aqui agora para a gente fechar essa etapa. Então, conciliação, você já sabe, mediação, você também já sabe, e curtinho vimos sobre a negociação, porque são meios apenas que está presente na conciliação e está presente também na mediação. E agora nós temos a figura aqui da equidade para fechar esse tópico da equidade, né? Por que a equidade? Vamos voltar aqui para a lei e verificar a seguinte situação. Depois eu volto para explicar um pouquinho dessa figura que apareceu aqui, tá? Vamos aqui para a lei e vemos aqui na lei que no artigo 2º, olha só, da lei 9.307, né, de 96, no artigo 2º a gente tem uma informação. A arbitragem poderá ser de direito ou de equidade, a critério das partes. Então vimos que a conciliação é um instituto totalmente diferente, usado na justiça comum e usado também como técnica
né, usado também fora da justiça comum, nas instituições privadas, né, e também como técnica recomendada, inclusive, pela lei, por essa lei, né, para que se use primeiro a conciliação no procedimento arbitral. E vimos que a mediação também é um instituto diferente, usado na justiça comum, usado por instituições privadas, que usa um conceito diferente para chegar à resolução do conflito. Vimos que a negociação está ali participando de todos esses institutos. E a arbitragem é totalmente diferente, né? Tem uma legislação própria e o procedimento é completamente diferente. Então, o que a gente traz para a arbitragem da conciliação, da mediação e da negociação são apenas técnicas, tá? A gente vai trazer isso daqui para a arbitragem como técnica, não como instituto de conciliação, de mediação, de negociação, não. A arbitragem é arbitragem. Temos lei própria que está aqui. E agora eu quero falar da equidade para complementar essa informação, né? Para completar isso daí. Artigo 2º. A arbitragem poderá ser de direito ou de equidade, a critério da parte. Aqui cabe uma informação. Se a arbitragem for por direito, né, você tem que ser advogado, aí você não vai poder, quem não tem um curso, que não é advogado, não vai poder atuar na arbitragem por direito, porque tem que ter o conhecimento da lei, requer advogados e tudo mais. Então, a arbitragem por direito não se faz necessário aqui na nossa explicação, porque esse curso nós chamamos de arbitragem por equidade, porque é para aqueles que não têm um conhecimento do direito e que sim podem atuar como árbitro segundo a lei. E aí tira toda essa complexidade de ter o conhecimento do direito, né, até mesmo envolvendo direito internacional, daqueles conflitos internacionais, né? Tira tudo isso daí e colocamos na equidade digamos assim, esse caminho novo de solucionar conflitos, que envolve aí na equidade, que envolve a conciliação, a mediação e a negociação, porque você não vai usar regras do direito para solucionar o litígio, você vai usar na equidade, né, técnicas que são usadas na conciliação, na mediação e na negociação. Por isso que se fala, por isso que eu falo que na equidade, né, que esse curso é por equidade, porque na equidade a gente tem um meio mais simplificado de solucionar o litígio. Nós temos um meio mais rápido, vai tirar toda essa complexidade de advogados, de demora, de custos, de honorários e tudo isso daí. Vão tirar tudo isso e colocar na equidade, na arbitragem por equidade, uma forma mais simples de se resolver o conflito. E de que forma é? Usando o senso de justiça, buscando, por intermédio de técnicas de conciliação, da mediação, da negociação, chegar em um consenso, em um acordo que está baseado numa busca por justiça, sempre observando lógico, as regras do direito, como está aqui no parágrafo 1º, no parágrafo 2º, as regras do direito, os bons costumes, a ordem pública. Não é só isso que eu estou falando, é porque nós já passamos dessa fase, já expliquei isso nos outros vídeos, né? E eu estou agora focando nas técnicas que são usadas. Por isso que eu estou só falando disso agora, mas não vou falar sobre isso daí. Então, voltando a falar, a equidade, então, é essa busca por justiça, diferentemente de igualdade. Então, a equidade nós não podemos traduzir como igualdade. Equidade é diferente de igualdade. E a arbitragem pode ser por equidade, não por igualdade. Então veja que é diferente. Na igualdade, por exemplo, cada um dos três
que estão aqui na figura têm direito a um caixotinho desse daí, para pegar uma maçã no pé de maçã, né? Óbvio. E então cada um tem um direito a um caixote. Então a igualdade julga de que forma? Se é direito seu, então você você pode pegar esse caixotinho aí. É direito seu ter um caixotinho. Aí a pessoa fala, não, é direito meu, eu não abro mão. Aí ela vai lá com o caixotinho dela, pega a maçã dela, pronto. Ela conseguiu exercer o direito dela. A Constituição fala sobre isso. No artigo 5º, fala que todo cidadão brasileiro tem direito, né, à igualdade. Está lá no clássico artigo 5º da Constituição Federal. Todo cidadão brasileiro e os residentes os estrangeiros residentes no país têm direito aí vai lá, igualdade, propriedade, a vida. Então fala da igualdade. Então, nesse sentido, né, você tem direito a esse caixotinho aí, como está na figura. O pequenininho ali também tem direito a um caixotinho, e ele conseguiu o direito dele, tá lá. Só que ele conseguiu alcançar a maçã? Não. Você pode ver que ele vai ficar pulando ali, não vai conseguir alcançar a maçã. Mas ele exerceu o direito dele, ele conseguiu o caixotinho dele, o outro conseguiu, o grandão também conseguiu o caixotinho dele, e aquele que está no meio termo ali também teve direito, conseguiu o caixotinho dele, porque é direito dele. Nós estamos vendo a igualdade aqui, os direitos iguais de todos, né? E aí então, mas ele também conseguiu a maçãzinha dele. Então veja que no direito a gente tem a igualdade, né? Todos são iguais perante a lei. Temos a regra escrita, temos o juiz que vai dar a sentença ali com base no direito, na igualdade, e tem sempre aquele que sai perdendo, porque ele vai conseguir o direito dele, mas nem sempre aquele direito vai dar a ele, né, digamos assim, a justiça, vai fazer justiça. Nem sempre aquele direito vai fazer justiça. A gente vê isso diariamente nos jornais, aí pessoas que por direito matam uma pessoa no trânsito, por exemplo, mas ele tem residência física, ele tem isso, ele tem aquilo, e aí então ele paga só apenas uma multa. Mas é o meu direito, eu tenho direito a advogado, eu tenho direito a isso, mas nem sempre o direito ele faz a justiça, aquilo que é justo. Nem sempre traz aquilo que é justo. Na igualdade, na equidade, aliás, a gente já tem um senso mais, uma busca por justiça. É por isso que na equidade, recomendada pela lei da arbitragem, nós temos essa abertura para buscar na conciliação, na mediação, né, buscar uma forma mais justa de se resolver aquele litígio, não com observâncias nas regras escritas, naquilo que está no papel, na lei federal, nisso, naquilo, não nisso somente, mas naquilo que reza a justiça, naquilo que a nossa consciência fala, não, realmente isso é justo, podemos fazer dessa maneira, podemos solucionar dessa maneira. Como foi aqui na equidade, o grandão olhou para o pequenininho e falou, é direito meu o caixote, pegar a maçã? Sim, é direito meu, mas eu sou grande, eu sou alto, eu não vou precisar desse caixote. Mesmo sendo direito meu, eu vou dar para o pequenininho, porque ele precisa alcançar também a maçãzinha dele. Ele também está com fome, ele também precisa, assim como eu preciso, o pequenininho também precisa alcançar a maçãzinha dele. Quer saber de uma coisa? Vou dar meu caixotinho para ele. A equidade diz isso. Então é por isso que a arbitragem por equidade, nós não focamos
na regra, no que está escrito, é o meu direito, é o meu dever, é o meu isso, é o meu aquilo. O foco muda, o foco busca no senso de justiça, do que é justo, nas técnicas que o árbitro, como profissional, irá usar de conciliação, de mediação, quando for necessário, analisando sempre dessa forma, na equidade, ele vai chegar numa justiça, né? É lógico que a justiça é uma palavra muito forte, muito ampla, talvez a gente nunca venha atingir a justiça 100% ali, o que é justo mesmo, mas estamos avançando, estamos trilhando atingir aquele alvo. Na equidade temos essa oportunidade. E a arbitragem ela pode ser por direito, aquilo que é igual a todos, né, que está escrito, que está na lei, ou ela pode ser por equidade. E aí então nós falamos, né, de técnicas que vão buscar o que é justo. Quais são? Agora você já sabe. Você pode usar as técnicas de conciliação, de mediação, de negociação e chegar a uma solução mais justa. É o ganha-ganha, todo mundo ganha. O grandão ganhou, mesmo ele cedendo o caixotinho que era direito dele, o pequenininho também ganhou, o que está no meio termo também ganhou, é o ganha-ganha, todo mundo ganha e aí então acontece a solução da melhor forma possível. A arbitragem por equidade é o melhor caminho. Ok? Encerramos a aula de hoje, mas eu, como sempre, vou pegar as perguntas que ficaram, né? Hoje a aula passou rápido, né? Aliás, sempre passa rápido. Eu acho que passa muito rápido essas aulas. Vamos então às perguntas. Vamos voltar aqui para o nosso slide clássico, né? Que seria o slide da própria lei, a Lei 9.307. E vamos pegar aqui as perguntas.